A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o evangelista Lu Martins, e você está no canal Palavra Pura. Hoje nós vamos mergulhar em um dos versículos mais profundos, e ao mesmo tempo, mais mal compreendidos quando o assunto é vida cristã, guerra espiritual e santificação. Nós vamos caminhar juntos por 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, onde Paulo faz uma oração poderosa, que o Deus de paz nos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo não é apenas uma frase bonita para pôr em quadro na parede. Ele é um mapa da intenção de Deus para a sua vida inteira. Então, eu quero te convidar a ficar comigo até o final. Porque nós vamos sair do texto bíblico, entender o que ele realmente quer dizer no contexto. Ver como toda a Escritura conversa com esse tema. E depois trazer isso para o dia a dia, para o seu trabalho, para o seu casamento, para a sua luta contra o pecado, para a sua saúde emocional e espiritual. Antes de tudo, vamos ler esse versículo com reverência. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar rapidinho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra com temor e com fome. Abre o nosso entendimento. Quebra mentiras que carregamos sobre nós mesmos. E mostra que o Senhor quer cuidar de cada área da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo fale com clareza a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar entendendo o contexto desse versículo. Porque texto sem contexto vira pretexto. E nós não estamos aqui para torcer a Bíblia para caber nas nossas ideias. Estamos aqui para nos submeter à palavra de Deus. A carta de 1 Tessalonicenses é escrita para uma igreja jovem, recém-plantada, em meio à perseguição. Paulo esteve pouco tempo ali em Tessalônica, pregou o evangelho, viu gente se converter de ídolos ao Deus vivo. Mas logo surgiu oposição, perseguição, confusão. Então ele escreve para encorajar, corrigir, fortalecer essa igreja que, apesar de jovem, já era um exemplo de fé e amor para outros crentes. Nos capítulos 4 e 5, Paulo começa a tratar de forma muito prática sobre santificação. Ele fala de pureza sexual. Ele exorta sobre amor fraternal. Sobre trabalhar com as próprias mãos. Sobre viver de modo honesto diante dos de fora. Ele fala da esperança quanto aos que dormem em Cristo. E chama a igreja a viver em vigilância, em sobriedade, por causa da vinda do Senhor. No final do capítulo 5, Paulo começa a dar várias exortações curtas. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda forma de mal. Repare que não é uma teoria fria. Paulo está chamando aquele povo à prática diária de uma vida santa. Em seguida, ele não termina com um agora se virem. Ele termina com uma oração pastoral. É exatamente aqui que entra o nosso versículo. Ele diz: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Depois de chamar o povo à responsabilidade, ele volta os olhos para Deus, como fonte, como sustento, como aquele que faz. Vamos olhar parte por parte. Primeiro, o mesmo Deus de paz. Paulo poderia dizer simplesmente Deus. Mas ele escolhe chamar aqui de Deus de paz. No contexto judeu, paz não é só ausência de guerra. É shalom. Plenitude, integridade, harmonia, restauração. O Deus de paz é o Deus que pega o que está quebrado e põe no lugar. Pega o que está dividido e reconcilia.
Pega o que está em guerra por dentro e traz descanso. Quando Paulo ora para que o Deus de paz nos santifique, ele está dizendo: o Deus que restaura tudo. O Deus que harmoniza. O Deus que reconcilia. É esse que está agindo na santificação de vocês. Depois ele diz: vos santifique em tudo. Essa expressão é muito forte. A ideia é de santificar completamente. De forma total. Sem deixar a área de fora. Não é uma santificação compartimentada. Onde você tem um cantinho de Deus na sua vida. Um horário de Deus no domingo. E o resto é sua vida comum, secular, independente. Vos santifique em tudo significa que Deus quer tocar cada área. O que você pensa. O que você sente. O que você faz com o seu corpo. Como você lida com dinheiro. Com sexualidade. Com trabalho. Com descanso. Nada fica de fora. Em seguida, Paulo reforça essa ideia dizendo: todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Aqui é muito importante entender o que Paulo está fazendo. Alguns usam esse versículo para tentar defender uma espécie de mapa do ser humano como se fossemos três partes bem separadinhas: espírito, alma, corpo. Como três caixinhas independentes. Mas o foco aqui não é criar um esquema filosófico sobre a composição humana. O foco aqui é enfatizar a totalidade. É como se Paulo estivesse empilhando termos para dizer: Deus quer você por inteiro. Na Bíblia, espírito muitas vezes é ligado à nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus. De respondermos ao Espírito Santo. A dimensão mais profunda onde o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alma. Especialmente quando pensamos no conceito hebraico de nefesh. É a própria pessoa. A vida. Os afetos. A interioridade. Quando o salmista diz no Salmo 103, versículo 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele não está chamando um pedaço escondido nele. Ele está chamando a si mesmo por inteiro a adorar. Corpo é a nossa dimensão física. Concreta. O lugar onde obediência e pecado se tornam visíveis. É com o corpo que você se ajoelha para orar. Que você serve alguém. Que você abraça. Mas também é com o corpo que você pode ceder a vícios. A imoralidade. A preguiça. Quando Paulo junta espírito, alma e corpo, ele está desenhando um quadro do ser humano completo. Ele está dizendo: não pensem que Deus só se importa com a parte espiritual de vocês no sentido estreito. Deus se importa com tudo. E ele continua: sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos o alvo da santificação. Ela é orientada para a volta de Cristo. Nós não estamos apenas tentando ser pessoas um pouco melhores. Não se trata de um projeto de autoajuda. Santificação é preparação para encontrar o Rei. Conservados irrepreensíveis não significa perfeição sem pecado agora. Mas aponta para um processo em que Deus vai nos guardando. Nos sustentando na fé. Nos purificando. Até o dia em que estaremos plenamente conformes à imagem de Cristo. E para deixar claro que não é força do braço humano. Logo no versículo seguinte Paulo declara: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, o foco teológico e pastoral aqui é claro. Deus age. Deus guarda. Deus completa. Santificação é obra de Deus em todo o nosso ser, a qual nós respondemos com obediência, fé e arrependimento. Isso já nos mostra algo muito importante. Guerra espiritual e santificação não são coisas restritas ao mundo espiritual no sentido de algo abstrato, desconectado da nossa mente, das nossas emoções.
do nosso corpo. A batalha passa por pensamentos, por afetos, por hábitos concretos. Deus não quer só liberar você de um demônio aqui ou ali. Ele quer operar uma restauração completa. Espírito, alma e corpo. Agora, para entender melhor esse trio espírito, alma e corpo, nós precisamos deixar a própria Escritura interpretar a Escritura. Vamos olhar como a Bíblia inteira fala sobre a natureza humana. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós lemos: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Repare. Deus forma o corpo do homem do pó. Depois sopra o fôlego de vida. E o resultado não é duas partes separadas, mas um ser vivo completo. Alma vivente. A ênfase aqui é que o ser humano é uma unidade. Corpo e fôlego não são duas pessoas, mas uma só pessoa que vive diante de Deus. Quando o salmista diz no Salmo 103, versículo 1: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele está usando alma como sinônimo de si próprio. É o seu eu inteiro chamado à adoração. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, encontramos outro texto muitas vezes mal interpretado. Lá está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Alguns leem isso como se o autor de Hebreus estivesse desenhando um diagrama do ser humano. Aqui é alma. Ali é espírito. Aqui são juntas. Ali são medulas. Mas o foco do texto não é esse. A ênfase é mostrar que a palavra de Deus chega onde ninguém mais chega. Ela discerne o mais profundo. Ela faz distinções que nós não sabemos fazer. É uma linguagem de profundidade, não de classificação anatômica. Quando olhamos para textos como Romanos capítulo 12, versículo 1, vemos que o corpo tem um papel central na vida cristã. Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba. Não é só a parte espiritual que é oferecida a Deus. São os corpos. É o corpo indo à igreja. É o corpo se ajoelhando. São as mãos servindo o próximo. São os olhos escolhendo o que vão ver. É a boca escolhendo o que vai falar. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, e que fomos comprados por bom preço. Então ele conclui: Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. De novo, Deus não está interessado só em salvar a sua alma para ir para o céu. Ele comprou você por inteiro. O seu corpo importa. Quando a Bíblia fala de espírito no contexto da vida nova em Cristo, ela mostra que, sem Cristo, estávamos espiritualmente mortos. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 6, Paulo diz que estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Romanos capítulo 8 mostra a vida no Espírito. Fala da mente controlada pela carne versus a mente controlada pelo Espírito. Andar segundo o Espírito é ter o interior governado pela presença de Deus. Jesus, em João capítulo 4, versículo 24, diz à mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não é repetir palavras bonitas, mas envolver o nosso ser interior inteiro na adoração, alinhado com a verdade de Deus. Quando falamos de guerra espiritual,
Efésios capítulo 6 versículos 10 a 18 nos lembra da armadura de Deus. Ali temos o capacete da salvação, que protege a mente. Temos a couraça da justiça, que guarda o coração e os desejos. Temos o cinto da verdade, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perceba, a batalha envolve pensamentos, emoções, decisões e ações concretas. Em 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja, guerra espiritual passa por pensamentos. Não é só gritar contra o diabo. É confrontar mentiras que se assentam na nossa mente. Ao mesmo tempo, a Bíblia traz equilíbrio contra exageros de uma espiritualidade mística vazia. Em Colossenses capítulo 2 versículos 18 a 23, Paulo alerta contra quem se gloria em visões, em aparente humildade, em práticas externas rigorosas, mas que na verdade não tem valor real contra a carne. Ou seja, não adianta usar uma linguagem super espiritual, falar de anjos, de visões, de experiências, se o corpo e a vida prática não estão sendo tratados à luz da cruz. Tudo isso nos traz de volta a 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23. Quando Paulo fala de espírito, alma e corpo, ele está abraçando essa visão integral que a Bíblia tem do ser humano. Agora, vamos começar a construir a ponte dessa verdade para a nossa vida. Em Cristo, você não é um ser dividido. Você é uma nova criatura inteira. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Repare que o texto não diz: uma parte espiritual nele ficou nova. Diz que ele é nova criatura. A identidade mudou. Deus não comprou só a sua alma para ir para o céu depois que você morrer. Ele comprou você inteiro. Ele quer restaurar sua história, sua mente, suas emoções, seu corpo. A pérola que eu quero colocar aqui, logo de início, é essa. Quem eu sou em Cristo não é um pedaço espiritual em mim, é a nova raiz de tudo que eu sou. Penso, sinto e faço. Isso muda tudo. Porque muitas vezes nós vivemos como se a vida cristã fosse só uma camada religiosa em cima de uma vida igual à do mundo. Vamos ao culto. Cantamos. Choramos. Sentimos a presença de Deus. Mas voltamos para casa e seguimos os mesmos padrões de pensamento. Os mesmos hábitos destrutivos. As mesmas fugas. Como se fossem outra área desconectada de Deus. Aqui no Brasil, dentro do nosso contexto evangélico, eu vejo pelo menos dois extremos muito comuns. Um é o misticismo evangélico. É quando a pessoa acha que guerra espiritual é basicamente expulsar demônio, fazer campanhas, usar objetos, mas ignora completamente padrões de pensamento, feridas emocionais e pecados concretos do corpo. Então a pessoa está presa em pornografia, em adultério, em mentira, em desonestidade. Mas tudo é interpretado só como um demônio específico. Ela até vai à frente na igreja. Alguém ora. Ela cai. Chora. Mas depois não muda hábito. Não muda rotina. Não muda ambiente. E a vida continua igual.
O outro extremo é um racionalismo frio. É quando a pessoa reduz tudo à psicologia, autoajuda, disciplina humana. E esquece que existe uma dimensão espiritual real. Esquece que o coração humano é enganoso. Que existe um inimigo de nossas almas. Que precisa ser resistido firmes na fé. A Bíblia nos chama para uma visão integral. Oração, palavra, disciplina prática, arrependimento, cuidado com o corpo, com a mente, com os relacionamentos. Tudo junto. Então vamos olhar mais de perto como essa guerra espiritual e essa santificação acontecem na mente, nas afeições e no corpo. Começando pela mente. Aquilo que a Bíblia muitas vezes chama de coração. Alma no sentido de interioridade. Sede dos pensamentos e decisões. Muitos de nós vivemos presos a pensamentos recorrentes que alimentam medo, culpa, vergonha, incredulidade. Frases internas como: eu não presto. Deus não me ama de verdade. Nada vai mudar na minha vida. Eu sou assim mesmo. Esses pensamentos são fortalezas. Eles parecem naturais. Mas muitas vezes são mentiras que abraçamos e que o inimigo reforça. Lembra de 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5? Nessa passagem, Paulo fala de derrubar fortalezas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Na prática, como fazemos isso? Uma aplicação concreta. Pegue um caderno ou o seu celular e comece a anotar um pensamento destrutivo recorrente que vem à sua mente. Algo que você sabe, à luz da palavra, que não está alinhado com a verdade de Deus. Por exemplo, eu não presto. Agora confronte esse pensamento com a palavra de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 1 declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, esse pensamento eu não presto no sentido de eu sou irremediável. Eu não valho nada. Está em conflito com o Evangelho. Você pode reconhecer: eu sou pecador. Eu falho. Mas em Cristo você é perdoado, amado, declarado justo. Não há mais condenação. Então, diariamente, quando esse pensamento vier, você declara em voz alta se possível: esse pensamento não vem de Deus. A verdade de Deus para mim está em Romanos capítulo 8 versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Logo, não estou mais debaixo de condenação. Isso é guerra espiritual na mente. Não é mágica. É perseverança. Com o tempo, o Espírito Santo vai renovando a sua mente pela palavra. Passemos agora às afeições. Ao nosso mundo interior de desejos, amores, medos, anseios. A Bíblia chama ídolos do coração todas aquelas coisas boas ou ruins que tomam lugar de Deus como fonte de segurança e satisfação. Pode ser a aprovação das pessoas. Pode ser dinheiro. Pode ser sucesso. Pode ser conforto. Pode ser controle. Quando esses ídolos governam nossos afetos, eles moldam nossas escolhas, muitas vezes nos afastando da vontade de Deus. Uma aplicação aqui. Pergunte sinceramente a Deus em oração: Senhor, qual tem sido o desejo dominante do meu coração ultimamente? Talvez seja algo como: eu preciso que fulano me aprove. Eu preciso ganhar mais dinheiro, custe o que custar. Eu não posso sofrer. Eu não aceito desconforto. Quando o Espírito Santo trouxer algo à luz, não fuja.
Nomeie esse ídolo diante de Deus. Diga: Senhor, eu tenho feito da aprovação das pessoas um Deus na minha vida. Eu tenho buscado ser aceito por todos. E quando isso não acontece, eu fico destruído. Depois ore. Eu entrego esse desejo nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja minha fonte de segurança. Eu quero descansar no fato de que em Cristo eu já sou aceito pelo Senhor. Práticas como jejum e simplicidade ajudam muito a treinar o coração. Se você percebe, por exemplo, que o consumo, comprar coisas, comer sem freio, tem sido seu refúgio emocional, experimente estabelecer um período de jejum ou de simplicidade. Por exemplo, nesta semana, um dia eu não vou consumir redes sociais. E vou usar esse tempo para oração e leitura bíblica. Ou vou evitar compras por impulso por um período. E toda vez que bater à vontade eu vou conversar com Deus sobre o que realmente estou sentindo. Isso é guerra espiritual nas afeições. É reposicionar o coração em Deus. E chegamos ao corpo. Nossa cultura, tanto secular quanto cristã, muitas vezes envia mensagens confusas sobre o corpo. De um lado, o corpo é idolatrado. Padrão de beleza. Culto ao físico. Sensualidade. Prazer a qualquer custo. Do outro lado, o corpo é negligenciado. Sono desregulado. Alimentação desordenada. Sedentarismo. Falta de cuidado básico. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Isso significa duas coisas ao mesmo tempo. Ele não é um Deus. Mas também não é descartável. Ele pertence a Deus. Guerra espiritual no corpo inclui luta contra pecados sexuais, contra vícios químicos e comportamentais, contra a preguiça, contra desleixo. Talvez você esteja lutando com pornografia. E você pensa que o problema é apenas espiritual no sentido de orar mais. Sim. Precisamos orar. Confessar. Buscar libertação. Mas também precisamos tomar decisões concretas com o corpo. Por exemplo, colocar limite de horário no uso do celular. Instalar filtros. Evitar ficar sozinho em determinados contextos. Buscar acompanhamento pastoral ou de um irmão maduro. Talvez o seu corpo esteja sofrendo porque você não dorme direito. Passa a madrugada em redes sociais. Se alimenta mal. Não se exercita minimamente. Isso não é neutro espiritualmente. Cansaço extremo. Irritabilidade. Sono acumulado. Tudo isso afeta a forma como você lida com tentações, com pessoas, com a própria comunhão com Deus. Parte da adoração é dizer não ao corpo em amor à vontade de Deus. Não é negar o corpo como se fosse algo sujo, mas colocá-lo debaixo do senhorio de Cristo. Uma aplicação concreta. Escolha hoje um limite físico real que você vai colocar por amor a Deus. Pode ser estabelecer um horário para desligar o celular à noite. Pode ser definir um dia na semana para repouso intencional em família em vez de trabalhar sem parar. Pode ser procurar ajuda médica ou nutricional se você tem abusado da comida ou de remédios. Você não faz isso por estética, mas porque o seu corpo é templo do Espírito. E você quer glorificar a Deus com ele. Agora, diante de tudo isso, talvez você esteja pensando: é coisa demais. Eu não dou conta. E é aqui que nós precisamos voltar para 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 e 24. Aquele que nos chama é fiel. E ele mesmo fará. Santificação é sim um processo. É sim uma luta. Mas é um processo sustentado por Deus. Então vamos unir tudo o que falamos em uma prática bem objetiva. Eu quero te desafiar a escolher uma área específica em cada esfera para trabalhar nesta semana.
mente, afeições e corpo. Na mente, identifique um pensamento mentiroso. Encontre um versículo que o confronte e declare essa verdade diariamente. Nas afeições, identifique um desejo dominante, um ídolo do coração, e diariamente entregue isso a Deus em oração, talvez praticando um jejum ou uma renúncia prática relacionada a ele. No corpo, escolha um hábito concreto para mudar, seja na área da pureza sexual, do descanso, da alimentação, do uso de telas. Faça um combinado com alguém de confiança. Peça ajuda. Estabeleça limites reais. E a pérola acionável do dia é esta. Hoje, eu respondo à graça de Deus escolhendo um passo concreto de obediência na mente, no coração e no corpo, crendo que o Deus de paz me guarda por inteiro. Perceba como está tudo no contexto do Evangelho. Não é: faça isso para Deus te amar mais. É: porque Deus já te amou em Cristo. Porque Ele já te chamou. Porque Ele é fiel e está agindo em você. Você agora é livre para cooperar, para responder com obediência. E aqui nós precisamos olhar para Jesus. Cristo é o homem perfeito, o ser humano integral que viveu em plenitude aquilo que nós fomos criados para ser. Quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, ele responde citando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Percebe como isso ecoa a mesma ideia de 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23? Deus quer o todo. E Jesus é o único que amou o Pai assim. Perfeitamente. Com mente, corpo, emoções, espírito. Ele viveu uma obediência perfeita no corpo. Ele caminhava para encontrar os perdidos. Tocava nos leprosos. Lavou os pés dos discípulos. Carregou a cruz. Se entregou fisicamente até a morte. Na mente, ele sempre pensou a verdade. Respondeu ao diabo com a palavra. Discerniu as intenções do coração humano. Nas afeições, ele chorou sobre Jerusalém. Ele teve compaixão das multidões. Ele se alegrou no espírito. Ele temeu e reverenciou o Pai no Getsêmani, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Em espírito, ele andou cheio do Espírito Santo, desde o batismo até a ressurreição. Na cruz, esse Cristo perfeito toma sobre si a nossa fragmentação, a nossa mente dividida, ora crendo, ora duvidando, os nossos desejos confusos, amando o que Deus odeia e odiando o que Deus ama. O nosso corpo entregue ao pecado, à impureza, à violência, à preguiça. Tudo isso é colocado sobre ele. Ele leva no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E em troca, pela fé, nós recebemos a sua vida. Recebemos o seu espírito. Recebemos um novo coração. Recebemos a promessa de um novo corpo na ressurreição. Então o convite do Evangelho não é: seja perfeito em espírito, alma e corpo para que Deus te aceite. Isso seria religião sem cruz. O convite é: porque Cristo te comprou por inteiro, te reconciliou com Deus, derramou o Espírito Santo sobre você. Agora você é livre para oferecer cada área a Ele. Isso muda completamente a motivação. Eu não busco santificação para ser aceito, mas porque fui aceito. Eu não luto contra o pecado para conquistar amor, mas porque já sou amado. E ao mesmo tempo, essa graça não é uma desculpa para acomodação.
Paulo diz em Tito capítulo 2 versículos 11 e 12 que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à iniquidade e às paixões mundanas, e a viver de forma sensata, justa e justa. Então, como resposta prática ao Evangelho hoje, eu quero te conduzir em uma entrega integral. Nós vamos orar juntos. E eu vou te convidar a mencionar diante de Deus, de forma simples, uma área da mente, uma área das emoções e uma área do corpo. Se você puder, feche seus olhos agora. Se você está em um lugar público, ore em silêncio mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra e reconhecemos que muitas vezes vivemos fragmentados. Temos um discurso espiritual, mas pensamentos que não te honram, desejos que te traem, hábitos no corpo que envergonham o Teu nome. Agora, em nome de Jesus, nós trazemos isso à luz. Apresente agora diante de Deus, com as suas próprias palavras, um pensamento recorrente que precisa ser alinhado à verdade de Deus. Apresente agora um desejo, uma afeição, algo que tem governado seu coração no lugar de Deus. E agora apresente uma área concreta do seu corpo, um hábito, um pecado, uma negligência que precisa ser colocada aos pés da cruz. Senhor, nós confessamos essas coisas a Ti. Obrigado porque o sangue de Jesus é suficiente. Obrigado porque o Senhor é o Deus de paz, que santifica em tudo. Nós te pedimos. Começa ou continua hoje uma obra de restauração integral. Muda nossos pensamentos pela Tua palavra. Reorienta nossos desejos pelo Teu amor. Toma o nosso corpo como instrumento de justiça. Ajuda-nos nesta semana a dar passos concretos de obediência, confiando não em nossa força, mas na Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te encorajar também a não caminhar sozinho. A vida cristã é comunitária. Se Deus trouxe à tona alguma área específica hoje, ore para que Ele te mostre uma pessoa madura na fé, um pastor, um líder, um irmão ou irmã de confiança com quem você possa conversar. Marque um momento. Abra o jogo. Peça ajuda. E juntos estabeleçam um plano de ação. Muitas cadeias caem quando saímos do segredo. Agora nós vamos caminhar para o encerramento, reunindo tudo o que Deus nos falou hoje. Primeiro, a verdade central. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos mostra que o Deus de paz está comprometido em santificar você por inteiro. Espírito, alma e corpo, guardando seu ser completo até a vinda de Jesus Cristo. Segundo, a pérola do dia. Quem eu sou em Cristo não é um pedaço espiritual em mim, é a nova raiz de tudo que eu sou. Penso, sinto e faço. Então hoje, dê um passo concreto de obediência na mente, no coração e no corpo, como resposta a essa nova identidade. Terceiro, o vislumbre da graça. Jesus, o homem perfeito, viveu integralmente para o Pai. Tomou na cruz a nossa vida fragmentada e nos deu seu Espírito para que agora possamos caminhar em restauração. O Deus de paz não quer só te tirar do inferno, Ele quer restaurar e usar cada parte de quem você é para a glória de Cristo. Por fim, a chamada à oração. Eu quero orar novamente bem brevemente por você. Senhor, eu oro por cada pessoa que acompanhou essa mensagem até aqui. Que o Senhor confirme essa palavra no coração. Quebre as mentiras que dizem: eu sou assim mesmo e não mudo. Mostra que em Cristo há nova vida. Que o Teu Espírito Santo lembre ao longo desta semana de cada verdade que foi falada aqui.
e dê coragem para passos concretos. Santifica-nos em tudo. Ó Deus de paz! Nós cremos que fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não para promover um canal, mas para espalhar a palavra de Deus pura e simples. E se você deseja continuar aprofundando nas Escrituras, fique com a gente aqui no Palavra Pura. Deus te abençoe. E que o Deus de paz guarde o seu espírito, a sua alma e o seu corpo até o dia de Cristo Jesus. Que alegria ver que você continuou comigo até aqui. Sabe, a maioria das pessoas se contenta com o leite espiritual, com a mensagem rápida de 5 minutos. Mas o fato de você ter permanecido após o encerramento mostra que você faz parte de um remanescente que deseja o alimento sólido, que quer cavar fundo na presença de Deus. Como recompensa pela sua fidelidade e fome espiritual, eu preparei algo especial. Nós falamos sobre a teoria de 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, espírito, alma e corpo, mas agora eu quero te levar para dentro de uma história bíblica que é, talvez, o maior estudo de caso sobre o que acontece quando essa trindade humana se despedaça, e como o Deus de paz faz a reconstrução. Nós vamos viajar para o Antigo Testamento e analisar a vida de um homem que você conhece bem, mas talvez nunca tenha olhado por essa lente da integridade do ser, o rei Davi. Especificamente, vamos olhar para o momento mais sombrio da vida dele, narrado em 2 Samuel capítulos 11 e 12, e a resposta da sua alma nos Salmos 32 e 51. Prepare o seu coração, porque isso aqui não é apenas uma história, é um espelho da nossa própria natureza. Para entender a queda de Davi, precisamos lembrar quem ele era antes. Davi, o pastor de ovelhas, era o modelo de um homem integrado. Pense comigo. No campo, ele cuidava do corpo e desenvolvia habilidades físicas, ele matava o leão e o urso com as próprias mãos. Isso é vigor físico santificado. Na alma, ele era um poeta, um músico, um homem de emoções profundas que compunha cânticos e tocava harpa. A sua mente e emoções eram ricas. E no espírito, ele era o homem segundo o coração de Deus, que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Espírito, alma e corpo trabalhavam juntos em adoração. Mas, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, nós vemos o início da desintegração. A Bíblia diz que era o tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Aqui começa o problema no corpo. O corpo de Davi, que foi treinado para a batalha, para a ação, para liderar, agora estava ocioso no palácio. A ociosidade física muitas vezes é a porta de entrada para o colapso espiritual. O corpo foi feito para o propósito, para o serviço. Quando Davi retira o seu corpo do lugar da vocação, o campo de batalha, ele cria um vácuo. O texto continua dizendo que, ao cair da tarde, Davi se levantou do seu leito e passeava no terraço da casa real. Veja a letargia. Dormindo até tarde, corpo mole, sem propósito. E é com esse corpo indisciplinado que ele olha e vê uma mulher se banhando. Agora, perceba a desconexão. Se o espírito de Davi estivesse no comando, os olhos, que são a candeia do corpo, teriam se desviado. Mas o espírito estava abafado pela carne ociosa. A alma de Davi, a sede dos desejos, foi imediatamente capturada pela visão. A concupiscência concebeu. Ele manda perguntar quem é a mulher. Dizem a ele, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Nesse momento, a mente de Davi, parte da sua alma, deveria ter gritado um alerta. Urias era um dos valentes de Davi. Era um amigo. Era alguém que estava lá na guerra lutando as batalhas do rei, enquanto o rei cobiçava a mulher dele. Mas a alma de Davi estava fragmentada. O desejo falou mais alto que a razão, que a lealdade e que a lei de Deus. Davi toma a mulher. Comete o ato físico do adultério. O corpo, que antes era instrumento de adoração dançando diante da arca, agora se torna instrumento de impureza. A ruptura aconteceu. O homem segundo o coração de Deus agiu como um animal impulsionado pelo instinto.
Mas a tragédia real começa depois. Porque o pecado, quando consumado, gera morte. Batseba manda avisar: estou grávida. Agora nós vemos a corrupção total da alma, especificamente do intelecto e da vontade. Davi não corre para o templo para se arrepender. Ele corre para a estratégia. Ele tenta encobrir o pecado. Ele manda chamar Urias da guerra. Veja o contraste chocante entre um homem íntegro e um homem fragmentado. Urias chega, e Davi diz: vai para a tua casa, lava os teus pés, aproveita com tua esposa. Davi queria que Urias dormisse com Batseba para que a gravidez parecesse legítima. Mas Urias dorme à porta do palácio. Quando Davi pergunta o porquê, Urias dá uma resposta que deve ter cortado a alma de Davi como uma faca. Em 2 Samuel capítulo 11 versículo 11, Urias diz: a arca, e Israel, e Judá ficam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Urias estava integrado. O corpo dele estava cansado, mas o espírito dele estava alinhado com o propósito de Deus e com a nação. Davi, o rei, estava desintegrado. E a integridade de Urias ofendeu a corrupção de Davi. Então, a alma de Davi mergulha na escuridão completa. Ele escreve uma carta. Com a própria mão, o corpo servindo ao pecado, ele escreve a sentença de morte do amigo e a entrega nas mãos da própria vítima. Ele manda Joabe colocar Urias na frente da batalha e recuar, para que ele seja ferido e morra. Isso é assassinato planejado. A mente de Davi, que compôs o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, agora planeja a morte de uma ovelha fiel. O espírito está silenciado. A alma está endurecida. O corpo está sujo de sangue. Urias morre. Davi toma Batseba. A criança nasce. E a Bíblia diz, em 2 Samuel capítulo 11 versículo 27, mas isso que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Passa-se um tempo. Talvez quase um ano. E aqui entra o ponto crucial da nossa mensagem sobre espírito, alma e corpo. O que acontece com um homem de Deus quando ele vive em pecado não confessado? O que acontece quando ele tenta manter a aparência externa enquanto o interior está podre? Davi descreve essa experiência de forma terrível no Salmo 32. Eu quero que você preste atenção na somatização do pecado. A guerra espiritual não é etérea, ela afeta a biologia. No Salmo 32 versículos 13 e 4, Davi escreve: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Olhe para isso. Enquanto eu me calei, isso é a alma tentando esconder a verdade. Mas o corpo grita: envelheceram os meus ossos. Davi sentia dores físicas. Ele sentia um envelhecimento precoce. O meu humor se tornou em sequidão. Provavelmente febre, desidratação, insônia, ansiedade crônica. O Deus de paz retirou a paz. A mão de Deus pesava. O espírito de Davi gemia, mas a alma orgulhosa não deixava o arrependimento vir à tona. E o corpo pagava a conta. É impossível ter saúde integral mantendo veneno espiritual no sistema. Não há remédio, não há massagem, não há férias que curem uma consciência culpada diante de Deus. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, envia o profeta Natã. Isso está em 2 Samuel capítulo 12. Natã não chega acusando diretamente. Ele conta uma história. Ele fala à alma de Davi, às suas emoções e ao seu senso de justiça. Ele conta a parábola do homem rico que roubou a única ovelhinha do homem pobre. Quando Davi ouve isso, o senso de justiça dele, que estava adormecido para si mesmo, mas acordado para os outros, se inflama. Davi diz: esse homem deve morrer. Então Natã aponta o dedo na cara do rei e diz a frase que desmontou a farsa: tu és este homem.
Naquele momento, a espada do Espírito penetrou até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, como diz Hebreus 4:12. A carapaça quebrou. O rei caiu do trono. A máscara caiu. E Davi disse apenas: pequei contra o Senhor. Agora, eu quero te convidar a caminhar pelo Salmo 51. Porque este salmo é a oração de reconstrução de 1 Tessalonicenses 5:23. Se você ler o Salmo 51 com atenção, vai ver Davi pedindo a restauração de cada parte do seu ser. Primeiro, ele lida com a mancha na alma e a culpa legal. Versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele sabe que está sujo. Ele precisa de limpeza na consciência. Depois, ele vai para a dimensão do espírito e da verdade interior. Versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele admite que viveu uma mentira. Ele pede que a verdade volte a habitar no seu espírito. No versículo 8, ele clama pela cura do corpo e das emoções traumatizadas pelo pecado. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Olha a referência ao corpo de novo. Os ossos quebrados aqui é a linguagem poética para a dor física e a angústia esmagadora que ele sentia sob a disciplina de Deus. Ele pede que a alegria volte a irrigar o seu corpo. No versículo 10, ele pede uma cirurgia completa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coração, na Bíblia, é o centro da personalidade, a alma governante. Ele não pede para consertar o velho coração, ele pede um ato criativo, bar em hebraico, criar do nada. E continua, e renova em mim um espírito reto. Ele pede que o seu espírito, que estava torto, desviado, seja colocado de pé novamente. No versículo 11, ele toca no ponto mais crítico. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi viu o que aconteceu com Saul. Saul perdeu o espírito e se tornou um homem louco, atormentado, desintegrado. Davi prefere perder o trono, perder a reputação, perder a saúde, mas ele sabe que não pode viver sem a presença do Espírito Santo em seu espírito. E no versículo 12, ele pede a cura das emoções. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. O pecado rouba a alegria. A santificação devolve a alegria. Ele pede uma vontade, um querer que seja voluntário, e não forçado. Por fim, no versículo 14, ele fala da culpa de sangue, algo muito concreto. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele matou Urias. Ele encara o fato. Ele não chama de erro, chama de crime de sangue. E como termina esse processo de restauração? Termina com o corpo sendo oferecido novamente. Versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. A adoração pública, física, ritual, volta a ter sentido porque o interior foi curado. O Deus de paz santificou Davi? Sim. As consequências do pecado permaneceram na história da família dele. A espada não se apartou da sua casa, mas a comunhão com Deus foi restaurada. O homem foi reintegrado. Davi voltou a compor. Davi voltou a governar. Davi voltou a adorar. Mas agora, ele era um homem quebrantado. Ele aprendeu, da maneira mais dura, que Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Por que eu te contei essa história tão longa? Para te mostrar que 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 não é um ideal inalcançável para pessoas perfeitas que nunca erram. É uma promessa de restauração para pessoas quebradas que se rendem. Talvez você esteja vivendo seu momento terraço. O corpo ocioso, a mente fantasiando o pecado, o espírito silenciado. Ou talvez você esteja no momento Salmo 32. Ossos doendo, ansiedade, sequidão, escondendo um segredo que está te matando aos poucos.
Eu quero te dizer, não espere o profeta Natan vir te desmascarar. Seja você mesmo o Natan da sua própria vida hoje. Olhe no espelho da palavra e diga, tu és o homem, tu és a mulher. E faça a oração do Salmo 51. Deus, cuida do meu corpo, cura meus ossos, tira meus vícios. Deus, cuida da minha alma, limpa minha memória, restaura minha alegria, cria em mim um coração puro. Deus, cuida do meu espírito, não retires de mim o teu espírito, renova a firmeza dentro de mim. O mesmo Deus que recolheu os cacos de Davi e fez dele o maior rei de Israel, e o ancestral do Messias, é o Deus de paz que quer te santificar em tudo. Ele não quer remendar sua vida, ele quer te fazer novo. Observe como a Bíblia é honesta. Ela não esconde a feiura do pecado dos seus heróis, para que possamos ver a beleza da graça do nosso Deus. Se Deus fez isso por Davi, um adúltero e assassino, o que ele não fará por você, que está aqui buscando a face dele? Então, leve essa história com você. Quando a tentação vier para fragmentar você, puxando o corpo para um lado e o espírito para o outro, lembre-se do preço que Davi pagou. Lembre-se da dor dos ossos envelhecidos. E corra para a integridade. Corra para o altar. Que o Senhor te dê a coragem de Davi não apenas para enfrentar Golias, mas para enfrentar o pecado dentro de si mesmo. Agora sim, nós encerramos de verdade. Que essa palavra profunda crie raízes e dê muitos frutos na sua vida. Um forte abraço, e que a paz, o Shalom completo de Deus, inunde seu espírito, sua alma e seu corpo.